Olá, este é o Sindicato em Ação, um programa da TV Sindifisco RS em parceria com a TV Urbana. Nesses tempos de isolamento social por consequência da pandemia, também em parceria com a RS Rádio, a rádio web do Sindifisco RS, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. No programa de hoje vamos conversar com Kátia Moraes e Luiz Fernando da Silva sobre a cobrança de alíquota elevada para reingresso de servidores públicos no IP Saúde. Cobrança esta que é considerada indevida pela União Gaúcha em defesa da Previdência Social. É uma entidade que representa, congrega, outras associações, várias associações, sindicatos representativos de servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul. Vão estar aí presentes, então, dois representantes da União Gaúcha para falar sobre este tema muito importante que afeta os servidores públicos do Rio Grande do Sul. Na segunda parte do programa, um assunto mais leve, mas nem tanto assim, Porto Alegre Mal Assombrada, um projeto que é coordenado pelo André Neto e que é um importante ação de incremento do nosso turismo na cidade de Porto Alegre e também de resgate histórico da nossa capital gaúcha. Um excelente programa e até já! Vou botar aqui na tela já os nossos entrevistados, o Luiz Fernando Alves e a Kátia Terraciano Moraes. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma honra contar com vocês aqui, que são membros do Conselho do IP Saúde, e também são representantes da União Gaúcha em defesa da Previdência Social e Pública. Sejam muito bem-vindos, Luiz Fernando e Kátia, aqui no RS em Pauta. É uma honra contar com vocês. Obrigado, Christian. Obrigado. Pois bem, o assunto hoje é um assunto muito importante para todo servidor público estadual. O IP Saúde, que foi desmembrado do IP Previdência já faz alguns anos, antes eram os dois juntos, o IP era um só, houve esse desmembramento alguns anos atrás, e hoje nós temos uma situação, que essa é a pauta do nosso programa aqui no RS em Pauta, que é justamente a cobrança, que no entender da União Gaúcha está sendo uma cobrança exagerada, e isso tem toda uma interpretação legal por trás. Essa cobrança que eu me refiro é para reingresso de servidores públicos, que saíram do IP Saúde, querem retornar ao IP Saúde. É isso mesmo, Luiz Fernando? Eu já te peço para fazer um panorama aí da legislação quanto ao assunto. Contigo a palavra. Boa tarde, Christian. Boa tarde, Luiz Augusto, Kátia. Boa tarde aos nossos espectadores e telespectadores. Eu faço parte, na verdade, do Conselho de Administração do IPPrev, depois da separação do IP Saúde, do IPERGS, na verdade, em IP Saúde e IPPrev. Isso foi em 2018, que houve a separação por conta de projetos que foram versados a partir do início do segundo semestre de 2017, ainda no então governo Sartori. Então, aí foi modificada toda a legislação, mas eu vou voltar para antes disso, porque eu integrava, juntamente com a Kátia, o Conselho Deliberativo do IPERGS, que tinha a parte da Previdência e a parte da Saúde. Então, a gente tem um pouco de história a respeito dessa questão. Por exemplo, lá em 2004, quando houve uma reformulação na legislação do IPERGS, foram criadas as leis, ou foram editadas as leis 12.066 e 12.134. Uma falando sobre receita, outra falando sobre manutenção, sustentação do plano. A lei 12.134 colocava, na parte estrutural do IPERGS, de que os servidores públicos eram segurados obrigatórios do IPERGS, no caso o IP Saúde, hoje. Esse artigo, o artigo 3º da Lei 2.134, ele foi questionado judicialmente e foi dado por inconstitucional. Então, a partir daí, houve o que nós chamamos de facultatividade de ingresso no IP Saúde.
Porque na Previdência ela é compulsória, né? O servidor público, ou ele está no regime próprio, ou ele está no regime geral. Do regime próprio é compulsório. Em relação, então, ao IP Saúde, ficou a facultatividade. Isso determinou que alguns servidores começassem a debandar do Instituto, da condição de segurados do IP Saúde, na medida em que achavam, à época, e logo depois disso, de que o seu custo de manutenção de saúde seria menor por outras agremiações, por outros planos. Então, isso começamos a ter uma evasão considerável de segurados, principalmente segurados dos mais altos salários. Logicamente que o Conselho Deliberativo do IPERGS, à ocasião, começou a se debruçar sobre essa questão, e esse era um dos gargalos de sustentação do IP Saúde. E entendeu o Conselho Deliberativo de que o interessante seria nós termos dispositivos preventivos à evasão. E de que forma isso? Bom, vamos verificar de que o servidor possa analisar concretamente se o fato de sair do IP Saúde, ao retornar depois, se isso vai afetar ou não a sustentabilidade do sistema. E se isso será possível ou não. Então, o Conselho Deliberativo editou um anteprojeto de lei, que está até hoje na Casa Civil do Governo do Estado, desde 2015, onde ali nós colocávamos como uma meta a ser seguida a ideia de que, como dispositivo preventivo disso tudo, de que o servidor que saísse do IP Saúde, quando quisesse reingressar, que tivesse que cumprir algumas carências. Isso era uma condição preventiva para dizer o seguinte ao colega servidor: olha, tu até pode sair, mas quando tu voltares porque tu estás demandando questões de saúde, efetivamente tu vai ter que cumprir uma carência na medida em que tu não terás tido contribuição suficiente ou mínima possível para demandar as suas questões de saúde. E geralmente quem reingressa é quem está com a idade um pouco mais avançada. Na separação do IP Saúde e IP Previdência, então foram editadas várias leis, e a que trata do sistema de assistência à saúde é a Lei Complementar número 15.145, recentemente alterada pelo Governo do Estado, pela Lei 15.496. Nessa lei tem vários dispositivos que dão conta, primeiramente, do seguinte: aquela lei original lá de estruturação do IPERGS, e que quando falava da parte da saúde, ela tinha uns conceitos bem definidos. Por exemplo, mensalidade do IP Saúde. O que era mensalidade? Servidor público estadual de qualquer dos poderes, no artigo 2º da Lei 12.066, diz que a contribuição mensal dos membros e servidores dos poderes e órgãos do Estado a conta de 3,1% da sua remuneração, e aí consta ali qual seria a base para se verificar a remuneração, que não é o caso. E, na contrapartida, 3,1% do ente público, ou seja, do seu empregador, no caso, o Estado do Rio Grande do Sul, por seus poderes e órgãos. Há, no artigo 2º da Lei 12.066, um dispositivo que fala sobre o optante, o licenciado e o serventuário da Justiça, que era ainda privatizado à época. E esses foi colocada a contribuição em dobro, porque não havia a contrapartida do ente público. Ou seja, eles, porque não tinham remuneração paga pelo Estado do Rio Grande do Sul, não tinha como o Estado do Rio Grande do Sul aportar os seus 3,1%. Então, para que houvesse uma igualdade de contribuição ou de receita em relação ao IP Saúde, esses foram taxados em 7,2% do seu salário de contribuição, definido conforme as regras da legislação. Na Lei 15.145, isso foi mantido, de 2018, ou seja, isso foi mantido. Foi mantido na medida em que, no seu artigo 9º, a Lei 15.145 fala da perda de condição de segurado e da sua opção, e quando ele optar por permanecer vinculado
vinculado ao IP Saúde, ou seja, o servidor que sair do Estado e optar por permanecer vinculado ao IP Saúde, há essa possibilidade, ele passa, então, a contribuir, como a gente fala, em dobro, não é, nem em dobro, é mais do que o dobro, é um ponto percentual mais do que o dobro do que é descontado na folha de pagamento do servidor normal, do servidor natural. Também, então, isso está previsto no artigo 9º da Lei 15.145. Também fala do segurado que, por qualquer motivo, sem perda da condição de servidor público, deixa de exercer suas funções, suas atividades, ou seja, e não terá direito à remuneração, também poderá permanecer, ou seja, pode optar. Então, o que a gente chama do Instituto do Optante. O optante, então, já pela Lei 12.066, ele paga 7,2 e o ente público não tem a contrapartida. Muito bem. E aí tem, então, todas as questões. Na questão do reingresso, o que foi colocado na Lei 15.145 em princípio? A questão das carências. O legislador buscou, ou quem fez o projeto de lei buscou, daquela vontade do Conselho Deliberativo do IPEGS, ao menos isso foi buscado daquele anteprojeto, e ficou constando no artigo 29 da Lei 15.145, carências para os reingressantes. Isso ficou consagrado. Muito bem. Agora, com a edição da Lei 15.496, o governo do Estado houve por bem de retirar da legislação, ou seja, da cogência da lei, essas carências e colocar, relativizá-la, colocando para resolução específica do Conselho de Administração do IP Saúde, que, diga-se de passagem, nem foi nomeado ainda. É claro que tem ali uma regra de transição nessa lei, dizendo que enquanto não for nomeado o Conselho, enquanto não houver essa resolução, vale as carências da Lei 15.145. Mas, por outro lado, ao entendimento do IP Saúde, já desde o início do ano, a gente tem verificado isso através de informações de colegas, ao entendimento do IP Saúde de que os reingressantes, ou seja, aquele servidor público que em algum momento saiu da condição de segurado do IP Saúde por vontade própria, ele, ao reingressar, deva contribuir na mesma proporção dos optantes, como se ele for um optante, ou como se ele for um licenciado, ou assim, ou assim. E por essa alteração da Lei 15.496, o Estado quis colocar no artigo 32 da Lei 15.145, por alteração, dizendo que no reingresso, a inscrição do segurado será efetivada à vista de todos os documentos exigidos, parará, e sendo que somente o pagamento da mensalidade, vírgula, prevista em resolução específica, vírgula, dará início à contagem dos períodos de carência. Primeiro ponto, nós temos aí, por uma questão de leitura sistemática da legislação, o seguinte: o artigo 22 da Lei 15.145 diz claramente, taxativamente, a mensalidade devida ao IP Saúde corresponde às contribuições previstas no artigo 2º da Lei Complementar 12.066 de 2004. Então, esse é o imbróglio, Christian e Luiz Augusto, assim, para a gente começar o nosso debate. Eu acho que eu dei mais ou menos uma panorâmica, né? A Kátia, de repente, pode complementar isso. Excelente. Excelente o teu panorama aí, Luiz. Muito bom mesmo. É um roteiro, né? Para quem quer se inteirar do tema, é só assistir de novo, tomar nota e ir atrás da legislação. Brilhante, muito bom mesmo. Eu vou passar agora para a Kátia, porque eu quero saber também o Sinapers, que é o sindicato aqui do Estado dos Pensionistas, tem uma ação, né, quanto a esse assunto. Qual é o objetivo da ação, Kátia, e qual o fundamento principal? Contigo aí. Boa tarde, Christian, Lac, Fernando e todos os nossos ouvintes. Nós ingressamos com essa ação em 2018 por conta da resolução número 1, né, de 2018, que estabeleceu um prazo ali de 180 dias para que o segurado que quisesse reingressar no sistema IP Saúde, que ele, até o período de 6 meses, ele pagaria 3,1. A partir deste período ali, que seria outubro, né, de 2018, ele já entraria pagando 7,2. Como disse o Luiz,
é um ponto a mais, um ponto e alguma coisa a mais que o dobro da mensalidade, ou seja, cai fora o poder público, né, o ente público se exime do pagamento, que é a sua paritária, que é a sua parte, né, e deixa o segurado, que é servidor, pagando sozinho. Nós, o Luiz e eu o Luiz falou assim, nós aprendemos um pouco, tivemos um pouco de experiência, né, eu fiquei de 2011 a 2019 no Conselho Deliberativo do IP, desde 2012 ao lado do Luiz, né, nós dois representando a União Gaúcha em defesa da Previdência Social e Pública, né, que nos deu essa honra, né, de nos indicar e permitir que nós representássemos os servidores públicos, essas duas cadeiras, né, como todos sabem, a divisão do Conselho, como se dá, são 12 integrantes, sendo 6 representantes do Estado, 2 da União Gaúcha, 2 da FESERGS, 2 do CEPERS, e a outra parte do Conselho, representantes do Estado, né. Então, nós temos bastante experiência, e também quero fazer um registro, o Facebook ontem me lembrou que nós completamos 5 anos de sistematização, onde nós concluímos a sistematização do anteprojeto, que fazia todos os ajustes necessários para que o sistema IP Saúde fosse sustentável, viável, e um plano desejado, cobiçado por todas as faixas salariais. Como disse o Luiz, houve um tempo atrás, o judiciário começou a entender que ele não poderia ser obrigatório. Então, como disse também, muitas pessoas saíram, solteiras, com bons salários, e depois, quando já estavam, às vezes, com 2 grupos familiares, já tinham um segundo casamento, já estavam com problema de próstata, já estavam fazendo um monte de exame, aí voltavam para o IP sem ter feito aquele lastro contributivo. Nós estamos atentos a isso, por isso colocamos as carências. E a outra parte, sabe aquela história que mais vale tu ter um bom pasto para o teu gado do que colocar uma cerca alta? Então, nós queríamos transformar e queremos transformar o IP num plano desejável, né? E não neste plano onde hoje os segurados são humilhados na porta dos hospitais, né? Porque não tem consulta, porque paga pouco, porque a Santa Casa já não atende emergência, vai não sei para onde, né? Então, essa é uma outra parte que, depois de nomeado o conselho, se Deus quiser, com 2 anos e meio de atraso, provavelmente amanhã vai sair no Diário Oficial a nossa nomeação, né, que neste caso agora vai passar a ser eu e o Ives Lucas Leite, né, da FASP, e nós vamos comprar nós vamos cobrar do governo e da presidência do IP tudo aquilo que já era para ter acontecido nesses 2 anos e meio com a presença do Conselho. Agora, voltando ao assunto da ação, nós ingressamos, sim, com essa ação no Sinapers, e, para nossa surpresa, o entendimento da primeira Câmara Civil de Porto Alegre foi muito superficial, né? Ele simplesmente, alguém pegou, né, o Luiz aqui da primeira Câmara Civil, pegou e negou o nosso pedido, né, alegando que não estava sendo infringida a lei, porque se o segurado sai, é óbvio que quando ele retorna como optante. Não sei de onde que se tirou essa obviedade, né, essa falsa conclusão, e deduziu assim, e nos negou, então, o pedido de que fosse suspensa a dupla cobrança, que vem ocorrendo desde outubro de 2018. Né. Outra questão que o Luiz colocou muito bem, o Luiz deu uma aula, né, não existe essa figura do reingressante que colhe ali no optante, que é outra situação. Licenciado é outra situação. Serventuário de justiça é outra situação. O servidor público que é segurado, se ele não deixa de ser servidor público, ele tem direito ao IP Saúde, pagando 3,1. Isto é fato hoje, baseado na lei. Né? Mesmo que nós façamos as considerações necessárias a respeito da sustentabilidade do plano, como eu falei há pouco, não há um lastro contributivo para um servidor que, de repente, chega com uma demanda gigante de 2 grupos ou um grupo familiar, com todo o seu grupo familiar ali. Vamos lembrar, gente, abrindo uma janela, que a maior parte da matriz de financiamento do IP Saúde está no magistério, que são baixos salários.
né? Então, portanto, a contribuição de 3,1 ela é baixa também, né? E a culpa não é do magistério, a culpa é do governo que não valoriza a educação. É um outro assunto, para um outro programa, né? Então, qual é nosso problema com esta interpretação equivocada da PGE, né? É que essa resolução, ela remete, a resolução número 1, ela remete a 12066, mesmo, e a 12066 são aquelas 3 figuras que o Luiz já falou e que eu já falei, mesmo com a lei nova agora, né, com essa alteração da lei, né, ela fala que pode ser regulamentado por resolução, né, por resolução do Conselho, né, o que acontece é por resolução específica do órgão gestor, né? Não estamos falando em conselho, estamos falando por resolução específica. Mesmo que o presidente agora publique uma nova resolução, né, agora de 2020, dizendo que o reingressante deve contribuir com 7,2, ele vai ter, como é uma resolução, ele vai ter que se remeter a uma lei. E a única lei que existe hoje, estabelecendo o percentual de contribuição, é a 12066. Né? Enquanto não se alterar a lei, né, não se pode cobrar em dobro e não há resolução que faça essa mágica. Né? O que acontece? Cria uma expectativa ilusória de receita. Porque se a presidência do IP está contando que os reingressantes vão contribuir com 7,2, qualquer servidor que entrar agora, ingressar com uma ação, ele ganha e passa a pagar 3,1. Isso é fato. Né? Então, há uma expectativa ilusória de receita. Isso, no nosso entendimento, não é uma gestão prudente, não é uma gestão atenta, vigilante, rigorosa. É por isso que nós queremos tanto, é por isso que nós brigamos tanto para que sejamos nomeados, para que tenhamos o nosso assento lá dentro do IP Saúde, porque nós enxergamos essas questões como falhas administrativas, falhas de gestão, que podem criar uma ilusão, uma receita falsa, uma falsa receita. E daí estoura no déficit. É novidade isso? Não é novidade. A gente sabe que na questão previdenciária, o governo tem feito cálculos criativos, para dizer o mínimo, né? Para conseguir emplacar isso, a sua ideia, a sua tese de déficit previdenciário, né? Para conseguir, vou usar uma expressão, para conseguir botar a mão do dinheiro do Fundoprev. Vai lá uma nota, um estudo que está equivocado, que está errado, e a União Gaúcha tem se qualificado neste aspecto de apresentar sempre os seus argumentos com embasamento, com fundamento legal, jurídico e técnico. Então, perfeito. Essas são as condições, essas são as nossas preocupações. Né? Há uma ilusão de receita que não deve se concretizar, porque qualquer juiz mais atento do que a Câmara Civil, né, que da primeira Câmara Civil, derruba isso sem dúvida nenhuma e coloca o servidor público de volta lá, porque a lei não existe essa figura do reingressante pagando 7,2. Acho que a gente já deixou bem claro. Esse é um ponto que eu também me chama a atenção, né? Porque além de ser muito elevada essa cobrança, ela parece que não está de acordo nem mesmo com a Constituição Federal, e talvez isso esteja argumentado na ação do Sinapers, né? De não se fazer distinção entre contribuintes, porque não deixa de ser uma contribuição, né? Não se deve fazer distinção quanto às pessoas, né? E parece que o objetivo é puramente arrecadatório mesmo por parte do governo. Mas eu quero dar uma saudação também para os nossos ouvintes que estão aqui nos cumprimentando. Alberto Azevedo, esse é meu pai, o Ives Lucas, que é lá da FOSEF, nosso companheiro de Secretaria da Fazenda, o Ricardo Bertelli, dando boa tarde a todos, a SJ também aqui acompanhando o Luiz, né, a Associação dos Servidores da Justiça, a Noeli, do Sinapers,
Elis Oliveira, e a SJ diz o seguinte aqui, né? IP Saúde merece nosso apoio e vigilância constante. E a União Gaúcha também está aqui presente, ó, pessoal, coisa legal, ó. Parabéns aos nossos colegas que nos representam neste programa com tanto brilhantismo. Obrigado, RS Rádio, pela oportunidade de falar sobre esse assunto que vem sendo constante pauta da União Gaúcha. A União Gaúcha que também está aqui representada pelo presidente, né, Cláudio Martinevski. Parabéns à RS Rádio pela importante pauta de interesse do servidor público e do serviço público gaúcho. Por falar em presidente, está aqui também nosso presidente Altemir Feltrin da Silva, do Sindifisco RS. Parabéns aos colegas pela incansável defesa dos direitos dos servidores. A gente que agradece, né, e fica honrado com essas manifestações. Um grande abraço à audiência qualificada daqui da RS Rádio, Altemir Feltrin da Silva, nosso presidente, e o Cláudio Martinevski, presidente dessa importante entidade que foi criada já há alguns anos para a defesa da previdência dos servidores públicos estaduais e que congrega dezenas de entidades, sindicatos e associações de servidores públicos aqui do Rio Grande do Sul. O João Giovanni Costa também manda um parabéns para a RS Rádio pelos assuntos abordados no programa e o Sinapers na luta pelos direitos de seus associados, bem como na qualidade de vida dos mesmos através de projetos culturais que mantém. Muito legal. Noeli, Ana, Elis, nossas filiadas atentas. Muito legal aí a audiência da RS Rádio, a gente fica muito honrado e aproveita, né, lá, quando eu pedi que era para ter mais curtidas, a gente conseguiu triplicar quase e nós tínhamos 1/3 da audiência que nós estamos agora. Então, pela lógica, se eu pedir para o pessoal curtir no YouTube, quem está assistindo no Facebook, nós vamos novamente triplicar aqui nosso número de curtidas. Isso é muito legal para a gente, muito importante. Lá que queria dizer alguma coisa? Sim, eu queria perguntar para nossos dois entrevistados como o governo do estado tem atendido às reivindicações, aos pedidos de vocês. Porque o chefe da Casa Civil, o Otomar Vivian, foi presidente recente do IP, né? E ele conhece esses assuntos, ele tem atendido às reivindicações de vocês? Para quem vai essa pergunta? Pode ser primeiro o Luiz e depois a Cátia. Qualquer um de nós pode responder que não. Eu tenho em muito boa conta o secretário da Casa Civil, o doutor Otomar Vivian. A gente participou em outras épocas de outros embates e coisas e tal, mas eu tenho que dizer efetivamente de que a Casa Civil do governo do estado realmente não quer e não dialoga com o servidor público. Isso, talvez por uma missão que o governo tenha dado ao secretário-chefe da Casa Civil, mas eu lembro que, em 2017, o doutor Otomar Vivian assumiu a presidência. Vou voltar antes, perdão. Em 2004, quando foi estabelecido as leis 12.066, 12.134 e, em 2005, a Lei 12.395, que estruturava o IPERGS, quem era o presidente do IP? Dr. Otomar Vivian, que fez um trabalho excelente no que diz respeito a essa estruturação e com a vontade do governo de contar, sim, com a participação dos servidores na gestão. Tanto é que, naquelas leis, foi colocada a gestão paritária, né, no IPERGS, que dividia a Previdência e Saúde. Lamentavelmente e curiosamente, em 2018, e depois de 2018 para cá, o governo vem retirando sistematicamente a participação dos segurados nos seus institutos de previdência e de saúde. Essa lei 15.496, por exemplo, ela altera a lei 15.145, que previa a participação paritária na gestão, ou seja, 2 diretores nomeados pelo governo, 2 diretores indicados pelas entidades dos representantes dos segurados. E agora uma dessas cadeiras caiu. E caiu justamente num projeto de lei que foi levado à Assembleia Legislativa, apesar dos reclamos das entidades, dos servidores, dos segurados, foi votado durante um período excepcional de pandemia, de modo virtual, sem a mínima chance de uma interlocução efetiva com o parlamento, inclusive, muito menos com o governo do Estado. Muito menos com o governo do Estado. Que vamos conversar hoje com o André Neto, que é coordenador desse projeto, que é muito bacana, muito interessante. Tenho certeza que você, ouvinte, vai
gostar demais dessa nossa transmissão. Mas, por falar em assustar, vou trazer aqui já o nosso convidado de hoje, que também está transmitindo por meio do Instagram. Nós estamos no Instagram, eu e o André Neto. Tudo bem, André? E aí, beleza? Beleza pura. Mas então, André, esse projeto aí, bastante inusitado, né, curioso, e que até estimula o turismo na nossa cidade, né, Porto Alegre, a nossa capital. Como é que surgiu essa ideia? Fala um pouco para nós, da Porto Alegre Mal Assombrada, e como é que surgiu a ideia, e como é que funciona o projeto atualmente? Então, ele tem dois inícios, tá? A primeira ideia, a primeira parte desse início surge quando eu fazia, quando eu viajava e tal, enfim, eu estava na Espanha e tinha um turismo macabro, que eles chamam lá na Espanha, e que percorria por pontos místicos e tal, enfim, esse rolê, na real, ele tem, depois eu fiz ele em Paris também, eu sei que ele tem na Inglaterra, tem em outros lugares no mundo, na Escócia, enfim. E eu sempre fui o meu avô, aí a segunda parte da história é assim, o meu avô ele sempre levava para caçar tesouro. Tá? Nunca achei nada, por isso que eu estou aqui. Mas o meu avô me levava para caçar tesouro, ele tinha uns 8 anos de idade, me levava assim para Palmares, sabe, os lugares assim, lá perto de Pelotas, e nós ia desenterrar lá, ele tinha um pêndulo, meu avô não acreditava em nada, mas em tudo ao mesmo tempo. Ele tinha um pêndulo, e o pêndulo indicava qual é a árvore que estava enterrado o tesouro ali e tal. Daí nós ia desenterrar lá e tal. Tipo, quando derrubava a árvore, não achava nada, nunca achava nada. Uma vez acharam uma coisa que eu não estava junto. Aliás, sempre aparecia espírito e coisa assim quando eu não estava junto. Só estavam meus tios e meu avô. Mas aí é que tá. Depois que eu fiquei adulto, eu me liguei numa coisa. Eu comecei a estudar as histórias da minha cidade, onde eu vivo, Porto Alegre, e é uma história no centro de Porto Alegre, é uma história por quadra. Assim, então, é impressionante. E o que é mais importante para essa gente toda, sabe? Porque sempre fica essa coisa, mas a linguiça de carne humana existiu ou não? Será que foi verdade ou não foi e tal? Essa é a história mais famosa de Porto Alegre. É a mais famosa, né? E a mais impressionante. E na verdade, cara, quando tu chega lá fora, os caras, eles não querem nem saber se o Jack Stripador existiu ou não, se a ponte é amaldiçoada ou não. O mistério é mais importante. Para eles, o importante é o mistério, é as pessoas irem lá e cada um fazer a sua interpretação e deixar que o lúdico, deixar que o mistério envolva ela e aquela história siga, entende? Aqui não. Aqui parece que a gente só pode contar a história se realmente for comprovado fatos que não tem como comprovar, não tem. E o mais importante é isso, o mistério. Deixar com que o mistério mexa com a nossa imaginação. A gente fica um constrangimento aqui de falar as histórias, de lá, mas a gente não sabe se teve linguiça, não, né? Mas o que importa, o mistério é mais importante. Eu acho que toda cidade grande, né, tem suas lendas urbanas, né, e essas lendas urbanas não deixam de ser um patrimônio da comunidade local, uma história, uma narrativa que passa de geração em geração, e por que não preservar isso, né, André? Exato, isso faz parte da identidade, sabe? Eu acho que a gente tem, acho que o gaúcho, eu sou aquele porto-alegrense bem típico, assim, né? Só quando eu tô aqui, eu tô reclamando, quando eu saio, eu fico morrendo de saudade, só eu posso falar mal de Porto Alegre, mais ninguém. Que é aquela patologia gaúcha, né, do porto-alegrense, porque tem, e foi por isso que eu comecei a estudar esses pontos místicos de Porto Alegre. A Emma de Macheville, que é uma das maiores astrólogas do mundo, assim, ela veio para Porto Alegre justamente por conta disso, né? Porto Alegre, o paralelo 30, que quando a gente ouve lá na música do Cleito Cleidir lá, coisas de magia, sei lá, paralelo 30, é bem isso mesmo, coisa de magia. Paralelo 30 é um ponto energético, já aparece no Segundo Testamento, existem 3 pontos cardeais, assim, do triângulo invertido. Um desses pontos está nas pirâmides do Egito, o paralelo 30 norte, que vai até as pirâmides Maia, lá na América do Norte, central, e depois desce em linha reta até paralelo 30 sul, que é aqui em Porto Alegre, ali na frente da prefeitura. Então, é uma coordenada, esses paralelos, coordenada, que realmente são pontos. Então, não é por acaso que muitas religiões e muito únicas, o positivismo, não veio para cá, assim, por acaso.
Esse ponto é que é escolhido, sabe? A gente tem um templo budista aqui, um dos maiores da América Latina, não é para casa, não é assim, vamos botar lá que, sei lá, o IPTU é mais barato. Não existe isso. Não para essa coisa, assim, dessa força, dessa corrente. Uma igreja não é colocar, vamos botar aqui. Não, tem que ser ali, saca? Esses pontos realmente. são coordenados. Isso que tu tá chamando a atenção realmente é bastante curioso, né? Porque o positivismo, ele tem uma história muito forte aqui no Rio Grande do Sul, inclusive inspirando Getúlio Vargas, inspirando, né, Borges de Medeiros, Júlio de Filhos, né? Grandes figuras da política, que o LAC conhece muito bem, da história política do nosso estado e do Brasil. E realmente tem toda uma parte mística do positivismo, que perdura até hoje, viu? Porque hoje a gente tem a maçonaria também muito forte no Porto Alegre, e claro que a maçonaria tem toda aquela questão de não aparecer muito, mas ainda é muito forte o círculo maçônico em Porto Alegre. Tem essa coisa que tu também está trazendo aqui para nós, que é essa coisa mais mística, né? Total. Se tu observar, e ao mesmo tempo esse contrassenso em Porto Alegre, se tu observar, tu olha, por exemplo, a rua Duque de Caxias, tá? Que fica na frente do Palácio do Governo e tal, no Palácio Piratini, é um contrassenso, porque foi o Duque de Caxias que perseguiu os farrapos, e Porto Alegre nunca foi farroupilha, Porto Alegre sempre foi imperialista, né? Então, como pode homenagear quem perseguiu, sabe, tudo no mesmo lugar, porque às vezes tem muita identidade, mas às vezes a gente também se perde nisso, né? E justamente porque a gente não olha para essas sombras do passado, saca? A gente acaba esquecendo disso, e quem fez muito bem esse papel foi esse pessoal do poder mesmo, porque a força é a força, cara, que nem Senhor dos Anéis lá. O poder é o poder, saca? O poder é o poder, ele não é bom nem mal, ele é poder, ele é força. Vai depender de quem pegar ele. Quem pegar o anel que vai estar com poder. Mas, sabe, é como uma faca. Uma faca pode servir para cortar pão, como pode ser para matar alguém. O instrumento é só um instrumento. O poder está na mão de quem utiliza ali. A intenção dela vai variar, né, conforme quem pega. Então, a mesma coisa, o positivismo e a maçonaria brigaram muito. Pode observar que a maçonaria ela era forte aqui no interior, em Pelotas, né, no século XIX, que os farrapos, inclusive, o Bento Gonçalves, eles são tudo maçom, né? O Dom Pedro I era maçom, tudo. E o positivista estava aqui, no centro aqui, né? São os que vão derrubar a monarquia e tudo mais. Então, tu vê, né? O positivismo e a maçonaria foram muito mais rivalizados do que se diz, pelo menos vejo assim, do que a Igreja Católica, o positivismo. Acho que houve isso. André, nos conta aqui quantos pontos misteriosos tu identificou em Porto Alegre. Então, na verdade são muitos, tá? Mas quando a gente olha a gente enxerga assim nesses pontos cardeais, tem esses obeliscos espalhados pela cidade, ali tem o do Sepúlveda, perto na Praça da Alfândega e tal. São pontos escolhidos ali, né? Mas a gente imagina que o centro de Porto Alegre é uma rocha de 11 milhões de anos, né? Ela é ali, enfim, eu não sou um geólogo, né? Mas a gente sabe mais ou menos que uma rocha, ela se forma de árvores que caem em cima de árvores, né? Até vai pedrificando aquilo, vira um troço. Então, tem muita história. A gente chama isso aqui de mundo novo, né? Mas é uma forma simbólica de dizer de oportunidade, mas é uma terra muito antiga. Então, isso tem ponto. A ciência vai chamar a física vai chamar de energia, né? Mas o lado místico, o esotérico, vai chamar de força misteriosa mesmo, né? E isso está interagindo com a gente. Então, por exemplo, uma casa mal assombrada, quando a gente fala, o termo, aliás, o mal assombrado, ele aparece, acho que na literatura do Brasil para Portugal e não o contrário, porque o mal assombrado não é vem de assombrado, estar à sombra, né? Mas o mal assombrado é um aspecto esotérico, exclusivamente esotérico. É quando o cavalo relinchava para as árvores sem ter nada ali, o cachorro late para o portão e não tem ninguém, o gato que pula em nada, assim, fica olhando por nada. É como se os animais tivessem um contato que a gente não tem. Então, a casa mal assombrada não é que alguém morreu ali e a casa ficou mal assombrada. Fisicamente, energeticamente, aquele lugar ele tem tendências negativas, energia física mesmo, negativa, de introspecção, como o frio, a gente se fecha, quando está calor a gente se abre. Mesma coisa, é a energia daquele local chamando. E Porto Alegre tem pontos assim mesmo, que acaba fazendo com que,
Se tu já tem uma tendência, alguma melancolia, alguma coisa, acaba levando a pessoa ao suicídio, alguma outra patologia grave, né? Mas isso acaba acontecendo, como é o caso, não por coincidência, é a casa onde é o Júlio de Castilho, que é um dos pontos que a gente visita. Foi uma casa onde o Júlio de Castilho morreu, onde a esposa dele se suicidou, e muitas pessoas veem lá as crianças correndo, veem a Honorina chorando pelos corredores. Já teve funcionário da casa do museu que pediu demissão. Então, tem vários aspectos interessantes de encontros ali, onde as pessoas têm seus relatos psíquicos ali, né? E experiência, né? Aí, essa é a casa do Júlio, né? Imaginar que ele morreu aí, cara, com uma cirurgia na garganta, tecnicamente simples, né? Mas o Júlio de Castilho é responsável pela Guerra das Degolas, né? Um dos responsáveis pela Guerra das Degolas. E ele vai morrer justamente uma cirurgia na garganta, assim, sabe? Dentro da sua própria casa ali, né? E 2 anos mais tarde, a esposa dele se mata ali dentro também, né? Então é algo tétrico, né, dentro daquela casa, e mostra bem o aspecto do século XIX de Porto Alegre, né? Um casarão como esse. Se tu olhar já na fachada, né? Ela já é uma casa, como eram as casas assim do século XIX, é impositiva, né? Tu tem que olhar já para cima, tem aqueles símbolos ali que tu não sabe bem o que é. E isso te intimida de uma certa forma, já mostra que há um poder ali. E se tu entrar dentro da casa, tu consegue. É que nem o sinal de Wi-Fi. A galera vai falar assim, tipo, mas eu já entrei e não vi nada. Claro, se tu não ligar teu Wi-Fi, é uma experiência sensorial, ela não é racional. Se tu for com a razão e com a lógica, tu não vai passar por ela. Tu tem que ligar realmente teu sinal de Wi-Fi ali, que é o sentido, e fluir. Caso tu queira passar por essa experiência, né? Não sei se é a coisa mais recomendável, né? Mas muita gente ouve coisas, sei lá. Não, pois é, mas tem isso, né? Logo em seguida a gente tem a igreja, tu vê, ali, né? Logo em seguida tem a igreja, na verdade a catedral, né? Na matriz, onde era o cemitério, né, da cidade, né? O primeiro cemitério. Então, e muito anterior, né, não se tem uma comprovação disso, mas alguns historiadores já levantam isso, que era um cemitério indígena, né? Porque uma igreja, geralmente, principalmente naquele período, era sempre colocada onde existia um outro templo anterior, né? Justamente para fazer uma analogia ali. E até porque esses templos nunca são escolhidos aleatoriamente, né? Então, tu imagina, cara, sendo de Porto Alegre, se Edgar Allan Poe conhecesse Porto Alegre, a história dele ia ser tudo aqui, cara. Você não tem dúvida. Tu imagina a cena, cara, uma cidade portuária, tá? Imagina Porto Alegre no século XIX, cidade portuária, cidadão chega de navio lá, parava lá, ia para uma taverna, passar a noite, no outro dia o barco ia embora, seguir viagem, e, tipo, cara, cadê o fulano? Ficou aí, sabe? O cara tava numa mesa, cara, nesse exato momento, sendo testado, naquele momento crescendo muito o galvanismo, né? Porto Alegre é uma Liverpool, naquele momento não é Londres, né? É uma cidade, não é Rio de Janeiro, assim, uma cidade perfeita para pessoas desaparecerem, cheia de pessoas poderosas, místicas. Então, aqui tinha toda essa mística da cidade acontecendo, tinha fontes de energias nazarenas, o voodoo africano, tinha um príncipe africano aqui mais tarde, depois. E tu imagina a cena, né? O cemitério que eram covas de 3 palmos, literalmente 3 palmos, né? 1, 2, 3, assim. Quando chovia, o cemitério na ladeira, chovia, era a coisa mais natural do mundo, sair um braço para fora, uma perna, e um cachorro passar, assim, com o braço na boca, assim, na cidade, assim. Os lampião da cidade fedendo a óleo de peixe, né? Não tinha luz elétrica ainda, metade do século XIX. Esse era o clima, cara. Né? Aquele nublado, aquela coisa meio, né, cerração, filme. Eu fico imaginando para quem vinha de fora, realmente, o que não pensava da Porto Alegre, né? Devia ter muita história na época de desaparecimentos Bom, total. Aqui tem um comentário, os nossos ouvintes estão comentando, né? Eu quero mandar um abraço aí para Irismar Tavares da Silva, que nos acompanha diariamente. Grande abraço, querida Irismar. A Júlia Araújo também, que é a nossa comentarista aqui de toda terça-feira. A gente faz um comentário, depois eu quero ouvir de ti, André, se tem alguma história sobre o templo positivista lá da João Pessoa. E também a Denise pede uma sugestão aí de literatura
para ti sobre Porto Alegre assombrada, né? Ou quem sabe alguma outra capital também. Legal. Vai lá, o templo positivista. Então, o tempo positivista é uma coisa delicada ainda, porque ele está em atividade e então, né? O tempo positivista, só existe dois no Brasil, né? Eu acho que é o maior foco, se eu não quero afirmar isso, mas é o maior foco de positivismo, pelo menos a interpretação do positivismo que se fez do Gustavo Conte, né, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e Porto Alegre, sendo esse o maior templo positivista. Eu digo interpretação do positivismo porque a ideia do Gustavo Conte era totalmente científica, né? Ela é totalmente biológica, assim, ela não passava por nenhum campo esotérico. E aqui não. Aqui tu vai ter casos do Júlio de Castilho mesmo, se encontrando com um príncipe lá, com o voodoo africano, com outras místicas. O próprio positivismo passava por alguma... É uma interpretação que se tem aqui, né? Até com o próprio espiritismo, tinha outras correntes, porque aqui se rivalizou com a Igreja Católica de outra forma, até com a maçonaria, então... a interpretação. E o que acontece ali no templo, eu consegui ir uma vez ali no templo e eu não me senti muito à vontade. Não quero dizer que não é um lugar bom, mas eu não me fiquei muito à vontade. Mas eu teria outras coisas para dizer, mas eu gostaria de avançar mais os meus estudos, assim, e eu comprei recentemente um livro sobre o positivismo aqui no Rio Grande do Sul, e que eu ainda não consegui ainda avançar muito ali. Mas esse templo, para que as pessoas saibam, ele é o maior templo fora da França, né? E que realmente recomendo que vão acompanhado fazer uma visita lá, e durante o dia, de preferência. E um livro para indicar sobre Porto Alegre Mal Assombrada, sem sombra de dúvidas, talvez foi o livro que eu li quando eu tinha 12 anos, e foi, eu acho que, o estalo para isso, e eu li muitas vezes esse livro, que é o livro do Décio Freitas, O Maior Crime da Terra, que é o melhor livro sobre isso, porque, para mim, o Décio Freitas, ele incorpora várias coisas, que é a parte jornalística, a parte documental, e a parte de suposição disso, né, de interpretação, né. Tem uma parte romanceada, mas não que nem do Davi Coimbra, eu particularmente não gosto, mas porque eu acho que mais atrapalha a história do que ajuda. E no caso do Décio Freitas, não. Eu acho excelente o Décio Freitas no aspecto dele conseguir traduzir para nós assim, o que aconteceu e o aspecto da cidade, entender quando a gente fala do frio e imaginar que a gente, quando acontecem os crimes, em 1863, 64, a gente está no Segundo Império Brasileiro, né? Na parte do Segundo Império. E algo que a gente às vezes esquece, cara, que a gente teve 2 imperadores no Brasil, sabe? O único país que teve um rei da Europa, botou os pés, foi o Brasil, né? Então, tem um caráter muito diferente do resto da América Latina, e até por isso, talvez, uma não conexão, um outro estudo, sei, mas enfim. Mas a gente tinha um imperador naquele momento e as leis eram outras, e a forma das pessoas se comunicarem eram outras, né? Então, tentar imaginar Porto Alegre naquele momento, uma província tentando se autoafirmar, construindo o Teatro São Pedro, lugar para quase 2.000 pessoas ali, mais ou menos, né? Tipo, 1.000 e poucas pessoas. Uma cidade que tinha 20.000 habitantes, cara. Imagina. Era um troço faraônico, assim, né? Mas isso já queria mostrar a imponência, né? Daquelas pessoas ali, né? O extremo sul do Brasil, né? O extremo sul do Império. Extremo sul do Império. E aí aquela coisa da identidade de novo. Tu não sabe se tu é espanhol, tu não sabe se tu é português, porque tu imagina uma coisa, cara. A galera que veio para cá são açorianos que estavam lá Olha a coincidência, né? Não tão coincidência, mas coincidência. Eram os caras que estavam lá nas ilhas dos Açores, eles se sentiam lá abandonados pelo rei português, sempre com medo dos espanhóis. Os caras vêm para cá, eles vêm de novo, aqui escanteado, eles estão longe de novo das capitais, do Rio de Janeiro, de novo se sentindo abandonado pelo rei, com medo dos espanhóis, eles vão se cercar, criar uma muralha na cidade, e de novo se sentiu abandonado, de novo ilhado. Olha que loucura. Então, tipo, eles vêm e vivem a mesma saga, e por isso que fica essa coisa meio de não se identifica com o Brasil, mas também não é espanhol, é uma outra coisa. Quem nós somos? E é mais ou menos isso. Ainda hoje tu vê movimento separatista, ainda hoje tu ouve essa coisa de não identificação mesmo. E tu chega em São Paulo, eu faço muito show em São Paulo, no Brasil,
E tu vê que a gente realmente é diferente, assim, não é melhor, né? Não é melhor, é diferente. A cultura da gente se parece mais com a fronteira do estado do que com o resto do Brasil, né? E fica uma coisa meio maluca, assim, né? Porque chega aqui no Rio Grande do Sul, é todo mundo gaúcho, assim, né? Quando tem um cara que é diferente, um baiano, o cara, automaticamente o apelido do cara é baiano. Né? Porque vai ter um e sabe-se lá quando vai ter outro ali. Né? Então, tipo, já no resto do Brasil, não, cara. É gente do mundo inteiro, sabe? Do Brasil inteiro. É louco, então a gente está muito escanteado mesmo aqui. Naquela época, e isso hoje com avião e tudo mais, imagina naquela época, né? Então era muito fácil, né, se sentir longe das ordens e tudo mais. O próprio José Ramos, né, para ter uma ideia, na condenação do crime dele, ele foi condenado à morte, a ser enforcado ali na Praça da Forca, né, Largo da Forca, onde é a Brigadeiro Sampaio, lá embaixo hoje. Cara, a lei já tinha caído de morte, já tinha sido 5 anos, sabe? Tipo, como é que ele é condenado pela justiça por um crime, uma condenação que já não existe mais no Brasil, saca? Então, tipo, olha a discrepância que tinha, né, de chegar a informação e tudo mais. Não é muito diferente hoje, mas sabe, André, que quando a gente estava divulgando o programa hoje, me chegou um áudio de um conhecido, né? Meu irmão, na verdade. Ele veio e disse o seguinte: olha, eu conheço um lugar que é mal assombrado em Porto Alegre. E é ali no Regimento de Cavalaria, ali na Bento Gonçalves, né? Exército. Não sei se conhece esse lugar, mas diz que entre quem serve o quartel lá, é bem conhecida a história de uma moça, uma menina de 8, 9 anos que foi assassinada e que passa, certo horário da noite, e o pessoal que fica fazendo a guarda do regimento enxerga essa menina correndo. E que certa vez ele estava servindo o quartel, foi na época que ele estava servindo, e aí tocaram a sirene lá do quartel porque avistaram a menina e acharam que estava invadindo o quartel, uma pessoa de fora. Não sei se conhece essa história, de repente é mais uma dica para você investigar aí. Diz que a história é famosa por lá. Mas o LAC também tem alguma história aí para trazer para ti. Pois, André, eu nasci na Demétrio Ribeiro, 274, que fica exatamente nos fundos da casa do açougueiro. Exatamente. Só que eu nasci no edifício térreo, tinha um muro separando, e do outro lado do muro era a Baixada, que é mais alta, né, a Fernando Machado, no Alto da Bronze ali, onde morou o açougueiro aquele, como é o nome dele? O Klausner. Klausner, esse. E retratado no livro Cães da Província, do Assis Brasil, né, que é um livro... Isso. Esse é muito bom também. É um livro maravilhoso. Cães da Província, do nosso escritor gaúcho Assis Brasil. E ali perto também tem um outro que é o Castelinho. O Castelinho também tem histórias? Tem. Ali na Vasco Alves. Isso, tem. Bem triste também. 150 metros por ali, né? Quantas histórias do Castelinho ali para nós? Mas conta as duas histórias, André, porque tem gente que não conhece, né? Não vamos supor que todo mundo conheça, né? Apesar de famoso. Eu vou contar do Castelinho primeiro, que acho que é mais fácil, mais curto, assim. Tem um livro também que eu recomendo muito, que é do Juremir Machado, que é A Prisioneira do Castelinho do Alto da Bronze. O Juremir Machado escreveu esse livro, ele tem as cartas da Nilza, que ele trocou com ela, então a Nilza está viva ainda, quer dizer, eu acredito que esteja viva nesse momento. Ela está com 90 e poucos anos. E a história dela, na verdade, a história é uma história praticamente medieval mesmo, porque é uma história de prisioneira. E a Nilza Link, a família Link é uma família até de comerciantes, que ainda é famosa até em Porto Alegre. E ela foi amante, né, sem saber exatamente isso, porque ela era uma menina jovem, onde um médico político aqui da cidade, o Eurico Gomes, né, enfim, até mentiu um nome para ela no início, ele prometeu uma vida de princesa para ela e tal. Ele era casado com a Ruth Caldas,
da Caldas Júnior, da rua Caldas Júnior, a família Caldas Júnior. E ele se aproveitou de uma situação onde ela já tinha um casamento bem jovem, que não deu certo, ela se separou do marido, uma separação bem amigável e tudo mais. E só que a mãe dela era muito católica na época, e a partir de uma ideia, a mãe dela não sabia qual era a diferença entre uma mulher desquitada e uma prostituta. Para ela era a mesma coisa, para a mãe dela, né? Então ela vivia um inferno dentro de casa, assim. Então, quando surgiu a oportunidade dela ir embora, ainda que fosse com um homem que ela abominasse, que era o Eurico Gomes, e que era bem mais velho que ela na época, ela foi, né? Mas ela não sabia que ia viver um inferno, assim, dentro da casa dela, porque ela ficou presa no castelo mesmo. Quando ele falou para ela, vou te dar uma vida de princesa, ela não imaginou que seria literal aquilo. Ele realmente fez um castelo na década de 40, que se a gente imaginar, a década de 40 em Porto Alegre, o mundo está em guerra, né? Está incendiando, a Europa está pegando fogo, mas Porto Alegre está indo bem. O que assola Porto Alegre na década de 40 é a enchente. Fora isso, Porto Alegre vai que vai, né? Estava exportando, estava bem. Então, esse cara, ele resolve fazer esse castelo, que é uma construtora, uma arquitetura medieval. O que indica é um castelo, é uma réplica de um castelo igualzinho na Espanha, da família dele. E ele mandou fazer para ela. Nenhum arquiteto na época quis assumir a obra, porque já era obsoleto, já era uma coisa de mau gosto visto, né? Mas tinha um arquiteto que estava precisando de grana, acabou assumindo a obra e fez. E literalmente ela viveu uma vida de Rapunzel, assim, só que ele era extremamente ciumento, completamente ciumento. Então ele ameaçava ela com uma arma, jogar água quente nela. Ela acordou várias vezes de madrugada com ele na cama, assim, na ponta, dizendo que ela tinha amante, que ela se correspondia através dos empregados, né? E tudo que ela fez durante 5 anos foi botar a cara na janela, assim. Ela ficou presa lá. Até que um dia ele ameaçou o filho dela de morte. E aí, quando ela bolou um plano para fugir, e fugiu, escapou. E ela foi parar, nos primeiros momentos, ela falou para o menino Deus. E a casa da família dela era na Rua Pelotas, ali perto da Cristóvão Colombo, você sabe? Tem a rua, ela é uma rua bem antiga, bem bonita ali. E aí ela conseguiu escapar. E é um troço tão irônico, porque ela está viva ainda, que quando ela encontra algumas pessoas encontravam ela na rua na época, assim, sem saber que era ela, e falavam assim, fiquei sabendo que a princesa do castelo fugiu com o amante para a Espanha, não sei. Contando para ela a história dela mesmo, né? Só que ela tinha medo de dizer que ela era a mulher do castelo, porque ela tinha medo de ser capturada e levada de volta, porque todo mundo sabia que ela estava lá. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço imensamente sua participação, sua companhia conosco. E não se esqueça, né, se você está nos assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, de curtir esta nossa transmissão. Mas também, se você está assistindo pelo YouTube e é novo no canal, se inscrever, também clicar no sininho para receber notificações. Nos ajuda muito a sua participação nas redes sociais. Muito obrigado e até um próximo Sindicato em Ação. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.